Olá! Neste vídeo vamos falar sobre a terceira lei de Newton, ou lei da ação-reação. Sabias que as forças andam sempre aos pares? Se este é um assunto que te interessa, fica por aí. Ora, vamos então enunciar a terceira lei de Newton, ou lei da ação-reação, como também é chamada. Esta lei diz-nos que se um corpo exerce uma força sobre outro corpo, o outro corpo exerce sobre o primeiro uma força de igual intensidade e direção, mas de sentido oposto. O conjunto das duas forças designa-se por par ação-reação. Então, o que é que nos diz esta lei? Esta lei diz-nos que, para haver força, para que surja força, é necessário a interação entre dois corpos, um corpo A e um corpo B. No corpo A surge uma força dessa interação, que é a força que B faz sobre A. E no corpo B surge uma força que é a força que A faz sobre B. Estas forças que surgem desta interação têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor, o mesmo módulo. Se uma força valer 3 Newton, a outra vale 3 Newton também. Tem a mesma direção, se uma força for horizontal, a outra é horizontal, mas sentidos diferentes. Se uma força for da direita para a esquerda, a outra é da esquerda para a direita. E então, a este par de forças nós chamamos par de forças ação-reação. Vamos, por hipótese, que nós temos aqui duas pessoas a cumprimentarem-se, ok? A tocarem-se. Quando duas pessoas interagem e se tocam, as duas sentem o toque, certo? O que é sentir o toque? Porque é que as duas sentem o toque? Porque em cada uma das mãos surge uma força que é fruto dessa interação. Por exemplo, se nós aqui tivermos o indivíduo A e aqui tivermos o B, no indivíduo B vai surgir uma força, que é a força que A faz sobre B, e na mão do indivíduo A surge uma força igual, mas de sentido oposto, que é a força que B faz sobre A. Estas forças têm a mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos. Vamos agora responder a 3 perguntas que são muito frequentes na matéria da terceira lei de Newton. A primeira diz: como é que podemos saber qual é a força da ação e a força da reação? Ou seja, olhando para aqui, como é que nós sabemos qual é a ação? A ação é A ou é B? É quem estica a mão primeiro é que é a ação e o outro é a reação? Como é que isto funciona? A resposta é: não há forma de saber isso. As forças ação-reação surgem sempre juntas e em simultâneo. Então o que fazemos? Atribuímos o nome ação a uma e reação à outra. Elas podem-se anular? A resposta é não. Estas forças nunca se anulam, porque elas estão aplicadas em corpos diferentes. Nós não podemos somar forças ou fazer qualquer operação em vetores que estão aplicados em sistemas diferentes. Um corpo pode sozinho gerar um par de forças ação-reação, ou seja, um corpo pode gerar força sobre si próprio? A resposta é não. Reparem que se o corpo pudesse gerar força sobre si próprio, o próprio corpo tinha o par de forças ação-reação e elas então podiam se anular, certo? Isso não é possível. São sempre necessários 2 corpos para haver o par de forças, para haver força. E vocês dizem assim: ok, mas então e se eu fizer assim? E estou a puxar uma mão contra a outra, eu sou um corpo, não é? É o mesmo corpo e está a exercer força sobre mim mesma. Um corpo não é o corpo humano. Um corpo é um sistema. Então, neste caso, quando eu tenho uma mão a exercer força sobre a outra, uma mão é um corpo e a outra é outro corpo. São 2 sistemas que estão a interagir e desta interação resulta um par de forças. Uma aplicada a uma mão, a outra força aplicada na outra mão. Temos agora aqui 3 situações para colocarmos o par de forças ação-reação, para praticar um bocadinho. Então temos aqui um indivíduo a empurrar um bloco. 2 sistemas, o bloco e o indivíduo. Portanto, vai surgir um par de forças, uma no bloco, a outra no indivíduo. Portanto, vai surgir aqui uma força no bloco, que é a força que o homem exerce sobre o bloco, e vai
surgir uma ou outra força aqui na mão do indivíduo, que é a força que o bloco exerce sobre o homem. Outra situação, portanto, o remo está a exercer força sobre a água e, por sua vez, a água exerce também força sobre o remo. Portanto, uma interação entre a pá do remo e a água, ok? Portanto, desta interação surge um par de forças, uma na água, a outra no remo. Na água surge a força que o remo faz sobre a água e aqui na pá do remo surge a força que a água faz sobre o remo. Um indivíduo a caminhar. O pé do indivíduo está a exercer força sobre o chão, puxando o chão para trás. Ora, o chão exerce força sobre o pé do indivíduo, puxando o pé para a frente. Portanto, dois sistemas, o chão e o homem. No chão aparece uma força, que é a força que o homem faz sobre o chão, e no pé do homem aparece uma força, que é a força que o pé, ou o homem, vou por homem, faz. É a força que o chão faz sobre o homem, ou sobre o pé do homem. Vamos ver outra situação, que esta situação às vezes também leva a alguma dúvida, que é, temos aqui um motociclo que chocou contra um carro. Podia ser um carro, por exemplo, e um caminhão. Este exemplo. Ora bem, desta interação, deste contacto, vai surgir um par de forças. Portanto, no carro vai surgir uma força, que é a força que o motociclo exerce sobre o carro, e no motociclo surge também uma força, que é a força que o carro está a exercer sobre o motociclo. Estas forças têm igual intensidade e direção e sentido oposto. E agora surge muitas vezes a dúvida, que é, então se a força tem igual intensidade, como é que de uma colisão entre um motociclo e um carro, muitas vezes o motociclo fica desfeito e o carro tem apenas um ou outro arranhão? Ou entre um carro, por exemplo, e um caminhão, também é frequente esta pergunta. A resposta está na segunda lei de Newton. A força é igual à massa vezes a aceleração. A mesma força aplicada a corpos de massas diferentes, cada um dos corpos vai obter uma aceleração diferente. Ou seja, cada um dos corpos vai ser aplicada uma variação da velocidade diferente, que depois resulta em estragos diferentes. Ao carro, que tem uma massa muito maior, a mesma força vai causar uma aceleração menor. Ao motociclo, que tem uma massa menor, a mesma força causa uma aceleração maior e, portanto, mais estragos no caso do motociclo do que no caso do carro. O mesmo se fosse, por exemplo, no exemplo entre o carro e um caminhão. Por último, vamos ver aqui outra situação que também costuma levantar algumas questões, que é porque que a força gravítica e a normal não são um par de forças ação-reação. E eu vou já responder à pergunta, dizendo que não são um par de forças ação-reação porque as duas estão aplicadas no mesmo corpo. E um par de forças resulta da interação entre dois corpos. E esse par é cada uma das forças aplicada em seu corpo. Portanto, duas forças aplicadas no mesmo corpo não pode ser um par de forças ação-reação. Mas vamos um bocadinho mais longe. Imaginemos um bloco em cima no chão, por exemplo, ok? Temos aqui a força gravítica do bloco e temos aqui a normal. Portanto, duas forças aplicadas ao mesmo corpo. Não pode ser o par de forças de ação-reação. Mas vamos um bocadinho mais além. Vamos ver qual é que é o par de forças destas duas forças e entender porquê. Vamos imaginar um bloco foi largado do segundo andar e vem em queda livre. Portanto, queda livre, desprezamos a resistência do ar e o bloco, a única força que atua então sobre um bloco que está em queda é a força da gravidade. Então, qual é o par de força, ação-reação da força da gravidade que está a ser aplicada ao bloco? Para nós respondermos a esta pergunta, a pergunta que temos de fazer é: qual é que é o outro corpo que está a interagir com o bloco e que está a originar no bloco a força gravítica? E a resposta é: o outro corpo é a Terra. É a Terra que interage com o bloco e que faz com que no bloco esteja aplicada a força gravítica, que é a força de atração entre o bloco e a Terra. Então, se esta força está aplicada no bloco, o par desta força tem que estar aplicado no corpo que está a originar, que é a Terra. Então, no centro da Terra, existe uma força idêntica à força gravítica que está a ser aplicada ao bloco, com a mesma direção, mas de sentido oposto. Vamos chamar FG'.
E agora vocês dizem assim, a força é a mesma? Eu digo sim, a força é a mesma. Se uma valer 4 N, a outra vale 4 N. Então, mas o bloco está a ir em direção à Terra e a Terra não vai em direção ao bloco. Mais uma vez, temos que olhar para a segunda lei de Newton e vermos que esta força de 4 N aplicada a um bloco, vai surgir no bloco uma aceleração capaz de o fazer deslocar em direção ao centro da Terra, que era onde o bloco pararia se pudesse, era só no centro da Terra. E esta força gravítica aplicada ao corpo que é a Terra vai fazer com que no centro da Terra surja uma aceleração em direção ao bloco. Mas esta aceleração não é suficientemente grande para conseguir mover a Terra, porque a massa da Terra é enorme. Portanto, a mesma força aplicada em corpos de massas diferentes dá resultados diferentes. Agora vamos por hipótese que o bloco vem por aí abaixo, em direção à Terra, portanto ele só pararia no centro da Terra, se pudesse, claro que não pode, porque existe a superfície da Terra, e encontra uma mesa e cai em cima da mesa. Assim que o bloco cai em cima da mesa, ele entra em interação com a mesa. Portanto, entre o bloco e a mesa vão surgir um par de forças ação-reação, porque o bloco vai aplicar uma força à mesa, que por sua vez aplica uma força ao bloco. Que forças são estas? Então, o bloco vai aplicar uma força à mesa e a mesa aplica uma força ao bloco. Esta força que a mesa aplica ao bloco nós chamamos de força normal. Então, a força que o bloco aplica na mesa, esta força está a ser aplicada na mesa, tem a mesma intensidade e direção da força normal que a mesa está a aplicar ao bloco e sentidos opostos. Agora, a questão é, qual é a intensidade desta força? Ora, se o bloco estava em queda livre e estava a ser aplicado ao bloco uma força que era a força da gravidade que tinha, vamos por hipótese, 4 N, o bloco chega à superfície da mesa e a mesa faz com que o bloco deixe de se deslocar, ou seja, o bloco fica em repouso em cima da mesa. Se o bloco está em repouso em cima da mesa, nós aprendemos na primeira lei de Newton que quando um corpo está em repouso, a força resultante que atua sobre o corpo é zero. Se a força resultante que está a atuar no bloco é zero, porque ele está parado, então esta força normal tem exatamente a mesma intensidade da força gravítica, para que elas se anulem. Vou só aqui colocar a força gravítica aqui para ficar. Portanto, aqui temos a força gravítica também. Estas duas forças não são um par de forças ação-reação. Primeiro porque estão aplicadas as duas no mesmo corpo e depois porque os corpos que lhes deram origem são diferentes. A força gravítica resulta da interação entre o bloco e a Terra e a força normal resulta da interação entre o bloco e a mesa. Se o bloco tivesse caído na superfície da Terra, a força normal resultava da interação entre o bloco e a superfície da Terra. Bom, em relação à terceira lei de Newton, era isto que eu tinha para vos dizer. Eu espero que tenha sido importante esta informação. Se gostaram, aquilo que vos peço é que deixem o vosso like, é importante, e vemo-nos num próximo vídeo. Tudo de bom para todos. Fiquem bem.